tudo desmoronou. Mas, até então, a Ana tinha uma vida muito boa. Ela era filha caçula de um casal muito próspero, numa cidade também próspera do interior do estado de São Paulo. O casal tinha uma loja de informática pioneira e que, com os passados anos, das décadas, fizeram muitas franquias, né? Criaram muitas franquias. E eles viviam muito bem. Os dois irmãos da Ana, mais velhos que ela, trabalhavam na loja com os pais. A Ana tinha cursado a melhor escola do município, a melhor faculdade da região, era pedagoga, né? Hoje dirigia a própria escola onde ela mesma tinha se formado, tinha estudado. Levava uma vida tranquila. Mas aí chegou o ano de 2020. E com ele, a terrível pandemia do coronavírus, do novo coronavírus. E veio o isolamento social. No isolamento social, as lojas fecharam as portas, os negócios estagnaram. A Ana estava em São Paulo, na capital, porque ela estava numa ONG dando um curso, quando veio o isolamento. Aí ela continuou em São Paulo, na capital, até que no começo de 2021 vieram as primeiras vacinas, as Coronavac. E ela, a Ana, foi uma das brasileiras privilegiadas que tomou a vacina assim que essa foi liberada. Então, vacinada, ela acabou voltando para casa. Mas quando ela chegou em casa, o que ela encontrou foi um cenário desolador. Pai e mãe contaminados no hospital e na UTI incomunicáveis, visitas proibidas. Só podia falar pelo WhatsApp, que tinha um grupo no hospital só para isso, para falar com os familiares. Os irmãos contaminados, trancados em casa, com as crianças contaminadas, as esposas contaminadas. Muitos dos funcionários da loja contaminados. E a vacina nem tinha chegado lá ainda, na cidade. O resultado é que, pouco tempo depois, todos morreram. A Ana perdeu toda a família, todo mundo, os irmãos, as cunhadas, os sobrinhos, o pai, a mãe, tudo de uma vez só. Nem pôde se despedir direito de ninguém. Nem pôde dar um beijo na testa dos mortos, porque os caixões eram fechados. Tudo para evitar a contaminação. A Ana ficou desolada. Na casa, tinha alguns empregados que estavam lá há muitos anos, que tinham visto a Ana crescer e que mimaram ela, tentaram consolar, faziam as comidinhas que ela mais gostava, acendiam os incensos mais inspiradores. Mas não tinha jeito, a Ana entrou numa depressão, sim, inimaginável, e começou a pensar que ela tinha tudo antes, que ela era feliz antes, mas que ela não percebia isso, que ela não dava valor para tudo que ela tinha, para toda a felicidade, para o amor dos pais.
Os pais tinham criado, os pais se amavam, o pai e a mãe da Ana. E eles passaram esse amor para os filhos. Eles tinham criado os filhos num clima de amor, de tolerância, de compreensão, de humanidade. Uma coisa difícil nas famílias, uma coisa mais rara, esse amor verdadeiro dentro da família. Não, as famílias normalmente são mais hipócritas, né? Dizem que se amam, mas se odeiam e se atacam por trás, fofocam, intrigam e armam. Mas na casa da Ana não era assim, não. Na casa da Ana tinha amor de verdade. E tinha cultura. Tinha o gosto pela arte, pela literatura, pelo cinema, por tudo. E a Ana começou a perceber o quanto ela tinha sido privilegiada na vida. E o quanto era difícil agora viver sem aquelas pessoas maravilhosas que cresceram com ela. Ou que ela cresceu com eles, né? Porque ela era mais nova, a caçula. É difícil descrever o tamanho dessa dor, de uma perda tão abrupta, tão cruel, tão absurda, né? Tão sem lógica. E a Ana começou a lembrar. Às vezes que brigou com o pai por uma bobagem, às vezes que brigou com a mãe por outra bobagem, porque o vestido não chegou da lavanderia a tempo para ela ir à festa. Brigou com o irmão, porque ele pegou o livro dela para ler e não pediu licença para isso. Brigou com o pai, porque o pai fez um comentário meio torto sobre um namoradinho dela. Brigas idiotas. E agora que eles não estavam mais ali, tudo aquilo aumentava o peso da tristeza, da imensa tristeza que ela vivia com a falta deles. E assim a vida ia. Aulas só pelo computador. Pouco trabalho. Nenhuma convivência, né? Pelo menos com as outras professoras da escola. Nada. Tudo pelo computador, reuniões e avaliações dos alunos. Tudo frio. Tudo sem toque. Tudo sem beijo. Tudo sem abraço. Tudo sem calor humano, na frieza das telas. Lá estava a Ana, profundamente triste. Ela conseguiu um bom dinheiro pelo negócio dos pais, que ela acabou vendendo quando terminou o drama dos inventários todos da família. Ela vendeu, ela não queria tocar aquele negócio, ela não queria, enfim, ela não queria estar ali onde os pais deveriam estar e não estavam mais. Os irmãos deveriam estar e não estavam mais. Então ela vendeu, mas continuou dirigindo a escola, à distância, claro, que ainda era pandemia. As vacinas estavam começando a aparecer. E um dia ela estava assim na janela da casa, olhando lá adiante aquele bosque, que não era muito longe da casa, uns 100 metros só. Tinha um bonito bosque lá adiante.
E aí, de repente, um passarinho pousou no parapeito da janela, bem ao lado da Ana. E ela ficou encantada, que era um passarinho tão bonito, todo amarelo, com uma coroazinha de pelos pretos, assim, na cabecinha. Um amarelo vivo, brilhante, uma mancha verde nas costas, duas manchinhas pretas aqui. Ela olhou para ele, ele piou. Pipi! Não, não sei por quê. Ela não sabia por quê. Ela pensou, o nome dele é Pipe. Ele voou em direção ao bosque. E ela saiu pelo terraço e foi andando também em direção ao bosque. E viu o Pipe num galho de uma árvore. E aí, de galho em galho, de árvore em árvore, o Pipe foi conduzindo a Ana até o bosque. E depois sumiu. Mas ela começou a ir todos os dias àquele bosque, porque naquele dia, com o Pipe, ela se sentiu bem ali dentro, como se as árvores a abraçassem, como se o ar fosse mais leve, como se as plantas, as inúmeras e lindas plantas, a acalentassem, a consolassem. E a Ana começou a se apaixonar, não só pelas árvores maravilhosas do bosque, mas pelas pequenas plantas, pelas flores, pelos passarinhos, né, Felipe? E começou a compreender que ali a vida não tinha fim. Tudo se renovava, tudo renascia, rebrotava, se reproduzia. E ela foi entendendo o recado das plantas, o recado da natureza. E começou a tirar mudas. Foi lá para a internet, pesquisou tudo que ela pôde sobre jardinagens, plantas, levou o celular para o bosque, foi identificando pelo Google cada planta, que espécie era, como tratar, como tirar muda, como reproduzir, e começou a viver esse encanto, essa tremenda magia que se chama jardinagem. O prazer de plantar uma mudinha ou uma semente e vê-la brotar, crescer, te devolver em beleza o cuidado e a dedicação que você deu a ela. E de tanto fazer plantinhas e colocar no terraço da casa, o terraço virou um outro jardim, né? Cheio de plantas exuberantes. E de tanto fazer isso, ela começou a conhecer as pessoas no entorno, os vizinhos, gente que passava por ali todos os dias, que falava com ela, perguntava isso, uma planta, outra, aquilo, batia um papo, conversava, ria, e ela foi revivendo. Revivendo como ela via o bosque se reinventar a cada estação, a cada mudança, a cada tempestade. E assim,
através disso tudo, dessa convivência maravilhosa com a natureza, com as plantas, com as árvores, com os bichinhos, ela se fortaleceu interiormente. Tudo que tinha morrido dentro dela, junto com a perda da família, agora revivia. E uma bela tarde, eis que vem voando para o terraço da Ana, quando ela estava cuidando de uma plantinha, quem? O Pipe. Ele olhou e falou: "Ô, Pipe, você voltou?" E logo atrás do Pipe veio uma moça muito bonita, de cabelos compridos, falando: "Pipe, Pipe, Pipe, vem aqui com a mamãe, Pipe." E o Pipe, voou para o ombro da moça. E a moça, segurou o Pipe aqui pelo rabo. Periquito australiano tem um rabo deste tamanho, né, Felipe? Segurou o Pipe pelo rabo e falou para Ana: "Esse danadinho fugiu." E a Ana perguntou: "Ele fugiu da gaiola?" "Não, ele vive solto lá em casa. Mas eu tomo cuidado, eu tenho telas nas janelas Mas ele escapou por uma frestinha que eu deixei aberta num basculante. Ainda bem que ele veio aqui para o seu jardim do terraço, porque eu pude encontrá-lo. Ele já fugiu, outro dia também ele fugiu, faz uns meses." E a Ana pensou: "Eu acho que ele foge por um bom motivo." E como será que ela sabia que o periquitinho se chamava Pipe? A dona do Pipe e a Ana acabaram ficando bem amigas, convivendo, frequentando as casas uma da outra. E com o tempo, e com as plantas, a Ana percebeu que, apesar de toda a perda, apesar de toda a tragédia, toda a tristeza que se abatera sobre ela, algo muito grande continuava vivo no seu coração e na sua alma. E na sua alma, a esperança de um dia, talvez, reencontrar aquelas pessoas queridas. Este é o seu programa As Bruxas, todas as terças, às 20h, aqui, na sua TV Paradise. E eu sou Isabel Fonte Vasconcelos Caetano, e esse aqui é o Felipe, periquito australiano, meu companheirinho. Eu sou escritora, tenho 24 livros publicados e estou sempre aqui, sempre, para te contar alguma história de alguma bruxa poderosa. Então, um baixo do Felipe e até a próxima, gente. Até a próxima.